Olá, internautas! Iniciamos mais um quadro Gestão Executiva. E hoje nós temos como convidado um amigo de longa data, professor dos melhores e apresentador de televisão, uma pessoa entendida em vários assuntos. E nós vamos bater um papo sobre comunicação com Guilherme Contrucci. Obrigado, Kendi. Um abraço para os seus seguidores, espectadores da internet. E é uma honra estar aqui com você. Já é um convite que você me fez há um tempo atrás, né? E com muito prazer estou aqui para bater um papo e a gente falar um pouquinho sobre esse tema tão gostoso que é comunicação assertiva, né? E te dar os parabéns pelo programa Gestão Executiva. Estou sempre acompanhando. Coisas muito boas, né? Para um empreendedor, para um profissional liberal, para as próprias empresas, né? Saber se comportar nesse mundo empreendedor, né? Então, muito obrigado, viu, Kendi? Obrigado a você. Guilherme, realmente, em todo o processo da humanidade, eu acho que o que ocorreu aí, com problemas, até guerras, foi processo de comunicação feito mais ou menos. E hoje as empresas querem, as pessoas também querem errar menos, evitar retrabalhos. E eu queria que você conceituasse aí a comunicação assertiva e detalhasse um pouquinho mais os tópicos. Olha, a sua colocação sobre guerras e essa ligação com a comunicação tem uma interação, uma sinergia muito grande, porque através da palavra, através da comunicação, você pode iniciar uma guerra e você também pode paralisar uma guerra, não é? Então, essa questão da comunicação verbal escrita, verbal falada, comunicação gestual, a regra que a gente vai falar um pouquinho agora, aquela regra dos 55, 38, 7%, que você conhece muito bem essa regra, que você adota isso nas suas aulas, nas suas conferências, isso é muito importante. A comunicação, Kendi, eu costumo dizer que é tudo na vida, porque o conhecimento você adquire no passar da sua vida, através de estudos, leituras, participar de aulas, de palestras, estar atento às informações que o dia a dia nos dá gratuitamente, mas não basta ter esse conhecimento. O conhecimento, eu cito muitos autores, bons autores, posso até citar aqui o nosso colega, o Dr. Léo Ribeiro, que vai um abraço, Dr. Ribeiro, nosso colega, que coloca muito que o conhecimento é como se fosse uma pedra preciosa. E se essa pedra preciosa estiver no fundo do oceano, ela não tem valor nenhum. Exatamente. A gente costuma dizer, para você que está nos ouvindo, o que é mais importante? Um diamante ou um copo de água? Depende. Se você estiver num deserto do Saara, você vai optar pelo copo de água e não pelo diamante. Então, o diamante tem muito valor, mais que um copo de água, dependendo da situação. Falando em deserto do Saara, nesse momento aqui, a gente está com bastante calor aqui no Brasil, aqui em São Paulo, bastante quente. Então, um copo de água é muito bem-vindo. Então, o conhecimento que você adquire, ele só se torna importante para a sua vida e principalmente para a vida das outras pessoas, se você souber comunicá-lo. A gente se depara muito, Kendi, você é docente também, que em muitas salas de aula nós encontramos grandes mestres, grandes doutores, pessoas brilhantes, mas que por algumas razões elas não conseguem comunicar o seu conhecimento. Então, quando você começou a falar sobre guerra, sobre a arte da comunicação, ela está muito ligada, intimamente ligada à questão do conhecimento e informação. Então, conhecimento e informação, sem comunicação, eles praticamente são como um diamante num deserto. Você lembrou muito bem. E outra coisa, o conhecimento, ele continua sendo linear, mas a informação é exponencial. Então, nós temos que fazer muitos filtros aí. Muito bem colocado, porque conhecimento você também pode tratar de uma maneira, informação de outra maneira, não estão no mesmo patamar, né? Há pessoas que são muito informadas, entretanto não tem tanto conhecimento a respeito de assuntos ou segmentos.
A informação é tudo, mas num patamar que engloba tudo isso, é a comunicação. Então, aquela pedra preciosa no fundo do mar, quando ela é mostrada, quando ela é tirada do fundo do oceano e ela é apresentada, então aquele conhecimento e decorrente disso, aquela informação, ela é compartilhada. Mais que isso, Kendi, no mundo em que nós estamos globalizado, o mundo da globalização, a comunicação é tudo, porque eu acho que nós temos, aí uma opinião própria minha, eu acho que nós temos obrigação de contribuir com o todo. Contribuir com o todo é você disseminar conhecimento e comunicação, muitas vezes não esperando remuneração. Falávamos outro dia aí numa conferência que imagina-se para um cenário global nessa década. Já aconteceu, já está acontecendo isso, que o ensinamento ele vai ser gratuito. Sim, exatamente. Por exemplo, você tem um programa Gestão Executiva aqui, como outros programas também, esse programa está disseminando conhecimento, informação, através dessa comunicação aqui. Então, isso reverte para o todo. E quando somos agentes de bem-estar social, isso volta para a gente de alguma maneira. A questão do foco só ligado a dinheiro, ligado ao capital, tal, ele é consequência. Mas a gente caminha com a globalização, com tecnologia. Veja, estamos fazendo um programa aqui com recursos, bons recursos, sem precisar daqueles estúdios antigos enormes, não é? Então, é uma obrigação que nós temos de trazer essa informação e comunicá-la ao mundo para que todos possam adquirir, contestar, agregar. Ninguém é dono da informação, ninguém é dono do conhecimento. Então a comunicação nesse sentido, como você colocou, ela é fundamental. Vamos avançar um pouquinho mais no assunto de técnica, não é? Vou citar aqui, por exemplo, Howard Gardner, que deixou para o mundo 7 inteligências que o homem tem. Já tem autores que falam em 9, 10, 12, mas as principais são 7. A gente pode lembrar algumas: musical, a linguística, a espacial, a matemática, a intrapessoal, a interpessoal. Enfim, dessas 7 inteligências que o ser humano tem, eu vou destacar, para ligar o tema comunicação, 2. Sim. A intrapessoal e a interpessoal. A intrapessoal diz respeito, olha, embora existam enganos por aí, que são enganos mais de interpretação, até do ponto de vista gramaticais, porque o intrapessoal, se a gente for consultar o que é a etimologia da palavra, diz respeito à intra, então é uma coisa interior, é uma coisa que está dentro de você. Então a comunicação intrapessoal é aquela que você faz consigo mesmo. Você, todo dia, a todo momento, você que está assistindo agora, você está pensando em alguma coisa. Exatamente. Você, enquanto está até num bate-papo, você também está pensando, trabalhando a informação dentro de você. Então essa comunicação intrapessoal, ela é inerente ao ser humano. Ela já vem com o ser humano desde que ele nasce. Então, um bebê, ele pensa, ele vai formando a sua inteligência, vai formando seu intelecto, vai formando o seu ser, claro, mas ele tem pensamentos a despeito de sentimentos e emoções. O que a gente vai tratar, o que eu gosto mais, Kendi, é a questão da comunicação interpessoal. Que é fundamental. Essa que você citou, que pode parar uma guerra, ou pode recomeçar uma guerra. A comunicação que as pessoas fazem entre elas e, por consequência disso, as empresas fazem entre elas. E ainda mais nesse mundo globalizado, da globalização que se iniciou lá atrás, né, com o grande marco da globalização, que é até interessante comentar, né, Kendi? A gente fala muito de 11 de setembro, 11/9. Puxa vida, 11/9 é um momento triste da humanidade, as Torres Gêmeas, né? O atentado terrorista, e que ficou, de certa maneira, na cabeça de todo mundo. Você fala 11 de setembro, fica
Mas a gente Ela surgiu, né? já dá a ideia, liga, você vê a comunicação poder, né? Já dá ideia, mas a gente esquece do 9 do 11, é só inverter o 9 do 11, 9 de novembro e não 11 de setembro, é só inverter, queda do Muro de Berlim, marco da globalização. Exato. É natural a gente ficar memorizando e guardando momentos trágicos. Neurolinguistas, professores, psiquiatras, psicólogos explicam essa questão. Sim. Você mesmo já falou sobre isso, fica um pouco essa questão. Né? Mas o marco da globalização, o 9 de novembro, 9 do 11, ele permitiu que então isso tudo fosse disseminado de uma maneira global. E hoje não, já faz tempo, com a tecnologia da comunicação, tudo é muito rápido. Então, essa comunicação que a gente está colocando aqui da interpessoal é uma comunicação que ela se dá não só, como nesse momento, a comunicação verbal falada, mas através dessas redes sociais, dos blogs, microblogs, do poder da web semântica, a web 3.0, vivemos a web semântica. Então, entender a comunicação interpessoal, entender também que ela tem sentido no mundo virtual. Não adianta você saber se comunicar bem no mundo presencial, alcançar os seus objetivos, disseminar o conhecimento, se no mundo virtual você não faz. Então, nesse tópico da comunicação interpessoal, que é o que a gente está abordando aqui agora, o homem ele é julgado, Kendi, basicamente por 4 coisas. Isso aqui não é um manual, mas eu gosto de usar 4 fatores pelos quais o homem é julgado. Você até pode me corrigir ou contestar que é importante isso. Mas veja bem, nós somos julgados pelo que nós fazemos. Em qualquer momento social que você esteja, seja num bar, numa empresa, numa palestra, numa escola, e você não conhece a pessoa, começou a conversar com uma pessoa, em 2 minutos a pessoa te pergunta: Kendi, o que você faz? Em qualquer lugar as pessoas perguntam. Então você é julgado pelo que você faz. E o julgamento ele é muito complicado, não é legal julgar as coisas, as pessoas. Mas se você disser aqui, sem nenhum tipo de julgamento, eu sou um coveiro, ou eu sou um cientista nuclear, não que um seja melhor que o outro, não estou fazendo comparação de quem é melhor que o outro, claro que vocês estão entendendo isso, mas você tem um julgamento, que é normal, é natural. A pessoa, ele é um coveiro, ele é um cientista nuclear, ele é um jogador de futebol, ele é um professor, ele é um químico, ele é um farmacêutico. Então você é julgado primeiro pelo que você faz. A segunda coisa que acontece na nossa vida, nós somos julgados pela nossa aparência. E olha, Kendi, a aparência não é se vestir bem. Sim, exatamente. Você vai visitar um cliente, você que é de vendas, vai visitar um cliente. Se você for de fraque, você vai estar muito bem vestido, mas de uma maneira inadequada. Sim. Então, a aparência não é vestir-se bem. A aparência é estar vestido, estar aparentando algo que naquele momento é compatível. A gente brinca muito, não vá com a camisa do Botafogo na torcida do Flamengo. Exatamente. A terceira coisa, Kendi, o terceiro tipo de julgamento é o julgamento que diz respeito ao que você diz, ao que você fala e ao que você escreve. Nós somos julgados por aquilo que nós dizemos, escrevemos, falamos, gesticulamos. Exato. E olha, citando aqui o Conrado Vaz, o best-seller Google Marketing 2008, 2009, ele escreve muito isso. O próprio Tagil Ramos, Sim. Você o conhece bem, Tagil Ramos, Twitter Chiclete Camisinha, citando aqui, se me permite citar aqui, Kendi, tá? O que você escreve no mundo da internet, na web, nunca mais sai. Você pode deletar, você pode usar
todos os recursos para tirar publicações, tirar fotos, imagens, mas o que entrou na web não sai mais. Existem scripts, softwares que fazem search web, que fazem rastreamento e buscam o que foi colocado lá dentro. Lembram-se do filme A Rede com a Sandra Bullock? Sem dúvida. Lá atrás, conexão de escada. Então, voltando, o que você fala, escreve e diz, você é julgado. Mas mais que isso, Kendi, nós somos julgados pelo modo como falamos o que falamos. A maneira como você está falando. Exatamente. Você pode dizer alguma coisa, falar alguma coisa, escrever alguma coisa, mas o modo como você o faz tem toda a diferença. E você é julgado por isso. E a comunicação verbal escrita, principalmente esse mundo do WhatsApp, o WhatsApp é um exemplo, que existem outros apps também que funcionam como WhatsApp, mas o WhatsApp é o mais... Sim, inegavelmente estar no WhatsApp, não tem como. Trocou-se o WhatsApp, o e-mail pelo WhatsApp, as pessoas estão mandando o WhatsApp como se fosse e-mail, mas esta comunicação escrita, sem contar erros que acontecem, a rapidez, a agilidade, essa necessidade, muitas vezes, necessidade desnecessária, essa tendência desnecessária da rapidez, de colocar tudo muito na hora, faz com que aconteçam muitos ruídos na comunicação. é verdade. Às vezes você quis dizer uma coisa, não colocou bem, e aquilo chega do outro lado para o receptor de uma maneira totalmente invertida. Sem contar repertório, porque na comunicação entre o emissor e o receptor, tem os ruídos, existem os ruídos por conta disso, Kendi. Mas também tem que levar em consideração o repertório do receptor. Eu brinco muito de um caso, se me permite contar aqui rapidamente, eu gosto muito dessas coisas que são cômicas, assim, porque até elucida. Mas o Matuto roubou a casa do José de Alencar, entrou, roubou a galinha dele. Quando ele estava saindo, o José de Alencar pegou, deu uma bronca nele, botou ele sentado com a galinha lá na sala e começou um discurso para ele: homem de Deus, se viesse adentrasse a minha residência para roubar esse bípede apenas para sorver da tua fome. Então, e deu uma bronca ele com a galinha sentado. No final ele falou: você entendeu? E o Matuto com a galinha falou: olha, doutor, eu entendi, mas afinal, leva ou não leva a galinha? Porque o repertório dele é diferente do emissor. Então, causa um ruído. Então, como falar o que você quer falar, o que você está falando, é o ponto mais importante na esfera da comunicação. A gente vê em jornais, a gente vê às vezes numa concordância verbal, concordância gramatical, numa intenção que a mensagem não chega. Por isso, Kendi, que essa relação dos 55%, 38%, 7%, eles não foram contestados, não foi contestado até hoje. 7% é o conteúdo, 38% a forma, a voz, como está colocando a comunicação, e 55% é o gestual, a comunicação não verbal. Veja o impacto da comunicação não verbal. Então, aquela mensagem no WhatsApp que chegou do outro lado de uma maneira muito ruim, se você estivesse junto do seu interlocutor gesticulando, sim, ele teria outro efeito. E olha, Kendi, aconteceu comigo recentemente, agora no Twitter, uma comunicação que eu fiz respondendo no Twitter de um conhecido da televisão, do canal esportivo, uma pessoa muito bacana, que coloquei de uma maneira muito rápida, errei numa concordância. Somos falíveis, sim, felizmente. Sim. E aí uma chuva de críticas, olha, minhas costas doeram, porque eu recebi de lambada no Twitter, mas já me desculpei, já voltei à publicação e pedi desculpas, dizendo que como eu coloquei não era exatamente o que eu estava querendo colocar. Então veja, somos falíveis, e é até bacana pedir desculpas. Exato. Mas tem muito ser humano que não gosta, né?
e numa rede social e tal. Então, este quarto julgamento, que é o julgamento de como você fala o que você fala, que é o foco do que a gente está conversando. Vou dar um exemplo aqui. Você tem 2 pedreiros. Você pergunta para o primeiro pedreiro, o que você faz? Aí ele vai comunicar o que ele faz. Ele diz, eu sou um pedreiro, eu coloco tijolo, massa e tijolo, tijolo sobre tijolo. E você, o segundo pedreiro? Ele fala, sou pedreiro, ajudei a construir o estádio do Maracanã, o maior estádio de futebol do mundo, era pelo menos o maior estádio de futebol do mundo. E quando eu passo com meus filhos, a minha família aqui, eu digo, olha, aqui o papai ajudou a construir o maior estádio do mundo. Sim, isso é muito significativo. A maneira como você vê as coisas. Os 2 fazem a mesma coisa, mas a maneira como você expressou aquela informação, ela chega com outros olhos. E porque ele não inventou, ele não mentiu, ele falou uma verdade. Mas a valoração disso foi diferente. Então, Kendi, nesse sentido, é muito importante conhecer a técnica de comunicação, que não é o nosso foco aqui, falar de técnica de comunicação. Você que é apresentador de televisão e professor aí, a gente vê assim, o sucesso daquela aula, o sucesso dos desenvolvimentos é realmente a comunicação. Sem dúvida. Somos alunos também, não é, Kendi? Somos eternamente alunos. Sim, e a gente está sempre reparando e aprendendo isso. Técnica, você tem vários autores, professores, de material muito bacana, vale a pena, né? Entretanto, o mundo virtual, tudo é muito disseminado, então não existe nada novo. Qualquer coisa que você digitar numa empresa de busca, no Google, você vai encontrar milhões e milhões de coisas boas e coisas muitas vezes que não são muito boas, dependendo de como você olha. Por isso que é sempre bom ter um pouco de cautela ao analisar uma informação. Julgar, né? Como julgar? Um pouco de cautela. Não sei como nós estamos de tempo, Kendi. Tem 3, 4 minutos. Então acho que dá para rapidamente colocar então as 9 atitudes que são transformadoras do ponto de vista da comunicação. A primeira, sem ordem, a primeira atitude, escuta ativa, escutar ativamente, prestar atenção naquilo que a pessoa está falando sem interromper. Nós temos um hábito ruim, eu até confesso que eu também trabalho muito esse hábito de interromper as pessoas quando estão falando alguma coisa. Então, escutar ativamente é prestar atenção realmente no que você está falando. O filho está falando com a mãe está distraída com a comida ou com o celular, alguma coisa. Fala, filho, eu estou ouvindo. Não é bem assim. Escutar ativamente é parar e escutar, primeira coisa. A segunda atitude transformadora é olhar nos olhos. Olhar nos olhos. Veja a diferença que é conversar com alguém, quando está presencialmente, olhando nos olhos. É um treinamento fácil de fazer. Olhe-se no seu espelho todos os dias. Esse é um treinamento. Então, desviar o olhar, desviar a atenção, não é uma coisa muito, muito legal. Os casais reclamam muito, né? Quando um está conversando com o outro, que não está prestando atenção. Se você estiver olhando, é um bom sinal. A terceira atitude pode ser transformadora é recontextualização. Recontextualizar é você, ao final da comunicação, levar de volta para o seu interlocutor aquilo que ele acabou de dizer, colocando elementos que ajudem na comunicação. Muito usado em tribunais, juízes, advogados. Sim. Então, Kendi, quer dizer que você está colocando aqui que na guerra a comunicação é uma coisa muito importante, porque a comunicação ela pode parar ou iniciar uma guerra. Sim, recontextualizei o que você disse com elementos. A quarta atitude transformadora é aquela da translucidez e não ser transparente. Ser transparente muitas vezes é mostrar um segredo industrial. Então um copo é transparente, se ele cai ele quebra. Então um diamante é transparente, é translúcido, mas ele não quebra, ele é impenetrável. Então ser translúcido, as empresas escrevem que são transparentes, dá para entender, mas ser translúcido é melhor. A quinta é ser aliado. Quinta atitude transformadora, ser aliado enquanto eu estou me comunicando com você e não parceiro. Parceiro muitas vezes pressupõe que você
pode perder alguma informação, que você pode estar levando alguma vantagem diante de outro. Então, ser aliado é muito importante. Deixa eu pegar aqui esse nosso tempinho. Vamos lá. A sétima atitude transformadora é ser ético. Ser ético. Ou seja, você fazer e falar aquilo que você também gostaria que a pessoa o fizesse se estivesse no seu lugar. Colocar-se no lugar do outro. Esse sétimo e oitavo estão muito próximos. Colocar-se no lugar do outro. Então, é muito importante, isso diminui muitos ruídos na comunicação, seja entre empresas, seja entre pessoas. Venda, comprador, parceiro, o seu gestor, o seu colega, o seu aluno, é muito importante. Às vezes, do outro lado, há uma carga de emoção e a comunicação chega de uma maneira ruim. Então, entender este outro lado. E a nona e última atitude transformadora é exercitar o silêncio. E que muita gente não respeita. E que o oriental faz muito bem, nos ensina a exercitar o silêncio. E muitas vezes o silêncio diz tudo. Em sala de aula, você sabe muito bem, aquela balbúrdia, às vezes o professor, o palestrante, ele se cala, ele promove um silêncio e às vezes aquele silêncio ele é impactante. Sim. Às vezes você não precisa responder alguma coisa, esse silêncio ele já diz tudo. Então, essas 9 atitudes transformadoras são, não é como eu disse aqui, nenhum manual, são o que eu colhi nesse tempo todo. Isso está no meu site, você encontra isso, posso mandar para o teu telespectador esse material. E eu espero que eu tenha contribuído aqui com o teu programa e ajudado, então, na comunicação assertiva. Quente. Muito obrigado, um prazer sempre bom estar com você, né? E espero você aí como apresentador também da TV Relacionada. Conte comigo, obrigado, um abraço para vocês. Pessoal, então com os agradecimentos desse grande profissional, Guilherme Cantucci, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.